Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo super legal usando garrafas de água sanitária de 5 litros. Mas vocês também podem fazer com qualquer outra garrafa plástica que vocês tenham aí na casa de vocês. E a primeira coisa que eu fiz foi cortar a garrafa. Para isso, com o auxílio da régua e da caneta permanente, eu fui marcando a altura de 14 centímetros ao redor de toda a garrafa. Depois eu liguei estes pontos com a própria caneta permanente. Para cortar a garrafa, primeiro eu fiz um corte um pouco acima da marcação com o auxílio do estilete, para retirar a parte de cima da garrafa. E depois eu recortei com a tesoura, seguindo a marcação que nós fizemos anteriormente com a caneta permanente. Fazendo desse jeito, o seu corte ficará bem retinho. E como depois de cortar a parte de cima da garrafa, ainda ficou algumas marcações da caneta permanente, eu molhei um pedaço de papel higiênico no álcool, mas vocês também podem usar acetona, e passei na borda da peça. Eu vou encapar a parte de dentro da peça usando esse tricoline branco. Eu cortei o tecido com 20 centímetros de largura e comprimento suficiente para cobrir toda a garrafa. Antes de colar o tecido na peça, eu fiz uma bainha em uma das pontas do tecido com o auxílio da cola de silicone. Para isso, basta dobrar cerca de 1 centímetro na borda do tecido. E para colar o tecido na peça, primeiro eu passei a cola de silicone uns 3 centímetros abaixo da boca da peça pelo lado de fora e colei o tecido na peça. Reparem que eu comecei a colar o tecido pela ponta que eu não fiz a bainha. Assim, foi só ir passando cola ali na boca da garrafa, na boca da peça, e ir colando o tecido de forma bem esticadinha para poder ficar com um acabamento legal. Depois que eu colei o tecido na boca da peça pelo lado de fora, eu também uni as duas pontas do tecido com a cola de silicone, formando uma espécie de saquinho. E como a bainha ficou pelo lado de cima, ela já vai dar o acabamento ali. Depois de unir as pontas do tecido, é só colocar todo esse tecido para dentro da garrafa, organizando bem para não ficar excesso de tecido em nenhuma parte. Para cobrir o fundo interno da garrafa, primeiro eu cortei um pedaço de papelão. Para isso eu coloquei a garrafa de boca para baixo em cima do papelão, fiz a marcação com auxílio do lápis e cortei o círculo com auxílio da tesoura. Eu vou encapar esse círculo com o mesmo tecido que eu usei anteriormente, então foi só colocar o círculo de papelão em cima do tecido e marcar com o lápis. E na hora de cortar o tecido, eu não cortei em cima da marcação que fizemos. Eu deixei ele uns 2 centímetros maior e já vocês vão entender o porquê. Para colar o tecido no círculo de papelão, eu vou usar a cola branca. Aqui é importante espalhar muito bem a cola, seja com o pincel ou até mesmo com um rolinho de espuma, para não ocorrer de manchar o tecido, sobretudo porque nós estamos usando um tecido claro, né? Então é bem fácil de manchar. Depois de espalhar bem a cola, é só colocar o círculo de papelão em cima do tecido, alisando bem para retirar todas as bolhas e marcas no tecido. Esse excesso de tecido que nós deixamos, nós vamos virar para a parte de trás do círculo de papelão. Para facilitar, antes eu dei alguns picotes no tecido, ao redor de todo o papelão, e fui colando o tecido atrás do papelão
usando a cola quente, mas você também pode usar a cola branca ou até mesmo a cola de silicone. Com o círculo encapado, é só colar ele dentro da peça. Para isso eu também usei a cola quente. Já para cobrir o fundo externo da garrafa, eu cortei um pedaço de papel cartão, porque o papelão seria muito grosso, e vou encapar ele também com tricoline branco. Então eu posicionei o círculo de papel cartão em cima do tecido e fiz a marcação ao redor dele com o lápis. E antes de cortar o círculo no tecido, com o auxílio da régua, eu fui marcando a distância de 4 centímetros ao redor de todo o círculo. Assim, foi só cortar o tecido, tomando como base essas marcações que nós fizemos com o auxílio da régua agora. Essa é uma dica bem legal para a gente poder cortar o tecido, né, deixando as sobras. Para colar o tecido no papel cartão, eu também usei a cola branca, mas antes eu espalhei muito bem a cola com um pincel e retirei o excesso de cola com um rolinho de espuma. Feito isso, foi só colocar o círculo de papel cartão em cima do tecido. E para colar o tecido no fundo da garrafa, eu também usei a cola de silicone. E o excesso de tecido que nós cortamos, eu fui colando ele nas laterais da garrafa. Eu só fui passando a cola na garrafa e alisando bem para ajustar bem o tecido ao formato da garrafa, né? Ao formato ali da peça. Enquanto eu colo o tecido aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, e a ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E se estiver gostando da ideia, não esqueça de deixar o seu like. Para decorar a lateral da garrafa, eu vou usar esses abaixadores de língua. É como se fosse um palito de picolé, porém um pouquinho maior. Antes de colar o palito na garrafa, primeiro eu marquei cerca de meio centímetro da ponta do palito e cortei com o auxílio do alicate. Depois, tomando como base essa ponta que eu acabei de cortar, eu medi mais 12 centímetros e cortei a outra ponta arredondada do palito. Fiz esse mesmo processo com vários palitos. Como meus palitos estavam muito clarinhos, eu resolvi escurecer eles usando um pouquinho dessa tinta na cor chocolate diluída em água. Eu fiz isso porque eu não tenho o betume aqui em casa, mas se você tiver, você pode usar o betume, porque o efeito será o mesmo. E para passar a tinta diluída no palito, eu usei um pedaço de esponja dessa de lavar vasilha mesmo. E antes de colar na peça, eu deixei os palitos secarem. Nós vamos precisar de aproximadamente 54 palitos.
Para colar os palitos na peça, na garrafa, eu vou usar a cola quente. Eu colei os palitos deixando cerca de 1 centímetro da boca da garrafa. O importante aqui é colar um palito bem próximo ao outro, Não deixar espaço entre eles e de forma que eles fiquem o mais retinho possível. Nós vamos cobrir toda a lateral da peça com os palitos. Reparem que o último palito não ia caber ali no espaço, então eu cortei ele na lateral para ele caber. Para proteger os palitos, eu passei uma demão de verniz acrílico brilhante da Acrylex em cima de todos os palitos e esperei secar, conforme manda o fabricante lá na embalagem do verniz. Cortei um pedaço de couro com 11 centímetros de comprimento. Na realidade, esse é um pedaço de cinto velho que eu tinha aqui em casa e eu vou fazer uma etiqueta para colocar na peça. Primeiro, eu arredondei os 4 cantos com a tesoura, porque eu acho que a etiqueta fica bem mais bonitinha, quando os cantos estão arredondados. E para dar um toque a mais, eu resolvi escrever a palavra inspiração usando esse stencil. O segredo do stencil é você colocar pouquinha tinta no pincel ou na esponja, tirar o excesso em um pedacinho de pano e dar batidinhas em cima do stencil, tomando cuidado para ele não sair no lugar. Então faça com bastante calma. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo a mexer com o stencil, é a primeira vez que eu trago uma ideia usando eles aqui para o canal, só que é bem tranquilo, só que você tem que fazer com calma e dando batidinhas que o efeito ficará legal. Para colar a etiqueta no cestinho, eu usei a cola quente e tentei posicionar ele de forma mais centralizada possível. Reparem que eu coloquei a emenda do tecido, para trás. E como não poderia faltar, eu também coloquei 4 tachinhas, uma em cada canto da etiqueta. Cortei mais um pedacinho de couro, agora com 9 centímetros de comprimento e um pouco mais fininho. Arredondei os cantos com a tesoura. E vou colar ele aqui na boca da garrafa, da peça, com a cola quente. E coloquei também uma tachinha para poder fazer o acabamento. Peguei 5 bolinhas de madeira e vou colar elas no fundo da peça com a cola quente para simular uns pezinhos para o nosso cestinho. Essas bolinhas vocês podem encontrar lá na Baiuca. Eu vou deixar o Instagram deles para vocês, fixado aqui no box de informação e também no primeiro comentário. No Instagram da Baiuca, vocês encontram uma variedade de produtos para fazer artesanato,
como tecidos, linhas, barbantes, pérolas, essas bolinhas de madeira, por exemplo. Eles têm uma imensidão de produtos. E essa foi a ideia de hoje. Dá para usar de várias formas, né? Como cestinho organizadores, porta-treco ou até mesmo como cachepô para plantas. Me conta aqui como você usaria essa peça na sua decoração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque ajuda muito com o crescimento do canal. E se for novo por aqui, eu te convido novamente a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Fiquem todos com Deus, nos vemos no próximo vídeo.